Há 50 anos, Deus soprou sobre o Brasil um vento forte de avivamento, um vento que baniu as cinzas da religião tradicional e anunciou um novo tempo. Vento que despertou labaredas de fogo, incendiando o coração do nosso saudoso missionário Manuel de Melo, espalhando sua chama sobre uma equipe de homens cheios do Espírito Santo de Deus, que invadiram o Brasil, lotando as praças, as tendas, os cinemas, os teatros e até os estádios esportivos, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus, expulsando demônios, curando os enfermos, desmascarando a adoração à imagem, a anjos, a criatura ao invés do Criador. No mês de março de 1956, iniciou-se a primeira igreja pentecostal brasileira, a igreja O Brasil para Cristo. As igrejas evangélicas existentes até então foram fundadas por missionários estrangeiros que, junto com o evangelho, trouxeram também a sua nobre cultura. Mas a primeira igreja de expressão nacional, fundada por um brasileiro, liderada por brasileiros e com uma identidade cultural brasileira, foi a igreja O Brasil para Cristo. Todos fiquem em pé. Combatendo a iniquidade, Cristo reine. Jesus Cristo, Cristo Salvador. Meu Brasil, meu Brasil. Naqueles dias, o Brasil foi cenário de grandes maravilhas de Deus. Testemunhos se espalharam pelos 4 cantos do país. As clarinadas sonoras do Desperta Brasil acordaram nossa nação através dos programas da Rádio Tupi de São Paulo e outras emissoras, anunciando que estava na hora do Brasil acordar e que Jesus estava pronto para libertar todos aqueles que nele creem. O Brasil despertou, orou, e Jesus começou a libertar o povo das garras de Satanás. Mesmo debaixo da perseguição de autoridades políticas e religiosas, muitas vezes manifesta com prisões arbitrárias, com derrubadas de nossos templos e a queima das nossas tendas, continuamos avançando, abrindo igrejas em toda a nação, levando a mensagem de salvação, cura e libertação, fincando a bandeira de o Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo foi a primeira igreja a realizar um culto no estádio de futebol e que, em primeiro lugar, superlotou a Praça da Sé e tomou o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, inspirando uma prática que até hoje se realiza entre os evangélicos. Também foi a igreja que iniciou o processo de evangelização pela mídia, utilizando-se do rádio, da televisão e de todos os meios de comunicação possíveis para anunciar o Evangelho de Jesus. Enquanto sua expansão alcançava todo o território nacional, uma grande área era adquirida por aqueles irmãos pioneiros para a construção do que seria na época o maior templo evangélico do mundo, a maior casa de oração de toda a face da terra. Casa esta inaugurada no mês de julho de 1979, abrigando na sua principal nave 10.000 pessoas assentadas. No dia 5 de maio de 1990, não somente a Igreja do Brasil para Cristo, mas toda a nação evangélica e todo o Brasil evangélico perdeu este grande servo de Deus, missionário Manuel de Melo, que foi promovido
à eternidade. Apesar da grande perda, continuamos apaixonados e levando outras vidas a se apaixonarem por Cristo. Continuamos falando a mesma língua, pregando a mesma verdade, aplaudindo o Senhor com alegria e vivendo seus milagres em nosso dia a dia. E a igreja crescendo e se espalhando por toda a nação. Hoje somos a geração do jubileu de ouro. Como no jubileu bíblico, estamos tocando nossas trombetas de júbilo. Estamos proclamando um tempo de celebração, um tempo em que nós nos reuniremos para lembrar nossas conquistas e vitórias, um tempo para edificar um memorial de gratidão ao Senhor, tempo de libertação e perdão, tempo de nos livrarmos de quaisquer fardos, mágoas, ressentimento, tristeza, tempo de abrirmos os nossos corações para dizer: eu sinto muito, não foi nada, meu irmão, isso já passou. Tempo também de voltarmos às nossas possessões, tempo de restituição, um momento especial para nós nos debruçarmos sobre projetos que nos foram de alguma forma tirados, mas que Deus estabeleceu como nossa herança eterna. Tempo de nos renovarmos nossa esperança, crendo que o melhor de Deus para nós ainda está por vir. Tempo de fazermos o amanhã em Deus com a certeza que Ele será glorioso e exaltará o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. O vento continua soprando e o avivamento nos desafiando cada dia a continuarmos dentro da visão, ganhar o Brasil para Cristo.